Bom, fixei o tema aí e essa semana, né, como na semana anterior eu não tinha conseguido fazer live, essa semana eu tô tentando me programar para falar com vocês 2 vezes, para vocês enjoarem um pouquinho aqui dessa professora que vos fala. Pois bem, gente, olha só. Desde algum tempo atrás, vocês têm já há bastante tempo reiterado uma pergunta sobre a motivação para concurso público. Como achar motivação, como ter mais motivação para estudar para concurso. E esse assunto, eu confesso que é um assunto que sempre, assim, me interessa muito realmente. Eu sempre brinco aqui com vocês, né? Sempre falo, estuda sem motivação mesmo, não fica esperando ter uma motivação para estudar, não fica procurando uma motivação do além, mas ao mesmo passo que eu falo isso, eu sempre tento entender o que diferencia aquelas pessoas que estão sempre motivadas, seja para ir para uma academia, seja para estudar para concurso, seja para o dia a dia, e aquelas pessoas que parecem estar sempre desmotivadas, sempre para baixo, sempre sem ânimo para as coisas. Claro que aí, tirando o que pode ter de eventualmente fisiológico, né, de eventualmente uma depressão, um problema na tireoide, que a gente sabe que influencia bastante, tirando isso que pode ter alguma causa aí médica, me interessa muito o assunto psicológico por trás disso daí. E a gente vê que uma das coisas que faz com que as pessoas tenham muita motivação e saibam muito que objetivo seguir é a questão da fé. Então, eu já chamei, por exemplo, a Cristiane, daquela live que a gente não conseguiu deixar salva, que para mim é um dos maiores exemplos de motivação pela fé que eu já vi. Mas, tratando de outros temas, eu comecei a estudar bastante teorias da motivação, né? E dentro dessas teorias da motivação, são várias teorias, eu vou falar hoje para vocês sobre uma delas, que eu acho que eu já tinha prometido. Eu vou depois deixar o símbolo principal dessa teoria no feed. Eu vou fazer um post aqui no Instagram e colocar bem bonitinho um feed explicando um pouquinho mais sobre essa teoria. Mas hoje eu quero apresentar para vocês essa teoria e dizer para vocês o que a gente faz para chegar nessas motivações um pouquinho superiores. Bom, como essa teoria da década de 40, eu até suspeito, assim, das leituras que eu fiz, que essa teoria, na verdade, pode ter inspirado a teoria das camadas da personalidade. Todas elas, ambas, né, falam sobre a questão das motivações do indivíduo e como essa teoria de Maslow, ela é mais antiga, ela é da década de 40, ela foi totalmente estabelecida nessa década de 40, eu imagino que ela possa ter inspirado a teoria das camadas, né, das 12 camadas da personalidade. Pois bem, Maslow era um psicólogo e ele trabalhava aí com essa questão das motivações, tentava descobrir quais eram as principais motivações humanas. E aí, ele, ao trabalhar com essas motivações, ele começou a aderir, presta atenção nisso, ele começou a acrescentar um conceito na história das motivações, que é o conceito da necessidade. Então, ele fala que para você ter uma motivação, você precisa ter um suprimento, você precisa ter suprido alguma necessidade. Então, ele começa a falar de necessidades humanas e fala que necessidade, atenção nisso, necessidade é a privação de certa satisfação. Então, quando que eu tenho a necessidade de alguma coisa? É quando eu não tenho algo. Então, eu tenho, por exemplo, a necessidade na minha cabeça, e isso é para cada indivíduo. Eu tenho uma necessidade de um carro porque eu estou privado daquilo. Eu tenho a necessidade de passar num concurso público porque eu estou privado daquilo. Então, a necessidade é a privação de uma satisfação, segundo Maslow. Aí, dentro dessas necessidades, ele faz uma pirâmide, começando, então, pela mais larga, a necessidade mais larga, e indo subindo até a necessidade que ele considera como mais alta. A primeira necessidade, ou o primeiro grau de necessidades que ele fala,
são as necessidades chamadas de fisiológicas. Então, são necessidades realmente ligadas especificamente ao corpo humano. Então, você fala aí de fome, sede, e ele diz, olha, quando a pessoa tá com esse tipo de necessidade, a motivação dela é necessariamente voltada apenas para isso. Então, se eu tenho uma privação de comida, ou uma privação de bebida, uma privação de sono, necessidades fisiológicas, a minha motivação é necessariamente voltada para isso. Aí presta atenção que aí vem o pulo do gato. A partir do segundo degrau, segundo Maslow, você precisa ter suprido o degrau anterior dessa pirâmide para você chegar no degrau posterior e ter uma nova motivação, tá? Então, conseguiram entender bem isso aí, gente? Vocês estão conseguindo captar aí? Tá direitinho? Então, o primeiro grau de necessidade são as necessidades fisiológicas, e só quando você supre essas necessidades fisiológicas, você pode passar para o próximo grau de motivações e de necessidades. Então, quando você, por exemplo, está com sono, com fome, com privação de necessidades fisiológicas, você não consegue ir para o próximo degrau de atender às próximas necessidades e, portanto, as próximas motivações, tá? Então, vamos lá. Segundo degrau são as chamadas necessidades de segurança. Então, quando eu falo em necessidade de segurança, é especificamente a prevenção, olha só, prevenção de danos físicos e emocionais. Então, você quer estar seguro fisicamente, no sentido de nenhum dano à sua integridade física, de você não ser assaltado, de você não ser lesionado, e também uma segurança psicológica, você não quer sofrer danos emocionais. Então, você precisa suprir essa necessidade para você ir para o próximo degrau, as próximas motivações, que aí vem o que eu acho que foi o que motivou a teoria das camadas, tá? Especificamente o próximo, terceiro degrau aí, nessa teoria das motivações, estão as necessidades sociais. Então, olha, nós falamos das necessidades fisiológicas, nós falamos das necessidades de segurança e agora vem as necessidades sociais. Somente quando eu satisfiz as minhas necessidades fisiológicas, quer dizer, ligada à fome, sede, alimentação, etc., é que eu vou para o segundo degrau, que é o da segurança, de evitar, portanto, danos psicológicos e danos emocionais, ter essa segurança mínima que constitui um indivíduo, que constitui o ser humano. Depois de satisfeita essa necessidade aí de segurança, é que eu vou para essas necessidades sociais. O que são essas necessidades sociais? É exatamente a quarta camada, gente. É exatamente aquele momento em que você precisa ser aceito no grupo. Então, você começa a achar que para você ser aceito, por exemplo, num grupo da escola, quando a gente está lá no ensino médio, por exemplo, você precisa ter um celular. Para você ser aceito num grupo da faculdade, você precisa começar a beber. Então, são necessidades relacionadas à validação, à aceitação, não por você mesmo, mas pelo grupo. Aí é que está essa quarta camada de você querer ser aceito pelo outro, você precisar de uma validação do outro. Aí é que vem o momento em que a gente começa a sofrer porque a gente não está agradando. Então, por exemplo, é o professor que recebeu uma crítica e se abala demais com aquilo dali. É o aluno que reprovou em um determinado concurso e ele quer desistir por aquilo. E ele não está desistindo por ele mesmo. Ele não está desistindo porque ele não quer mais aquilo dali. Mas ele está desistindo, ele está pensando em largar tudo aquilo ali porque ele não obteve uma validação, uma aceitação que para ele seria necessária. Então, a gente está aí nesse terceiro grau de satisfação de necessidades de Maslow, que equivale muito a essa quarta camada, ou seja, uma necessidade de aceitação social.
que Maslow diz? Que você precisa superar isso daí, você precisa ou ser aceito pelo grupo que você quer ser aceito, ou você vai ser aceito por esse grupo e com isso você satisfez essa necessidade. Lembrando que a necessidade é a privação de uma determinada satisfação. Então, ou você é aceito pelo grupo e você já está bem com isso, ou então, que é o que eu recomendo o tempo todo, você para de se importar com isso. Porque, na verdade, você nunca vai satisfazer todos os grupos que você frequentar, que você estiver presente. Então, você pode parar. E é engraçado isso, gente, que até um tempo atrás, até entrou aqui um amigão meu que é juiz lá no Maranhão, o Arthur, mandou até um abraço aí, um abraço, Arthur. O Arthur faz parte de um grupo meu que hoje em dia eu ando bem calada no WhatsApp, assim, nesse grupo especificamente e em alguns outros também. E até um tempo atrás, eu tinha uma necessidade tremenda de responder tudo em todos os grupos. E eu fiquei pensando, assim, sobre mim mesma, sabe? Assim, sobre o que acontece comigo. Eu acredito que esse negócio, até essa bobeirinha, assim, de você estar toda hora respondendo, você, no fundo, você quer essa validação, essa aceitação pelo grupo. Então, você pode satisfazer essa sua necessidade de aceitação pelo grupo, ou sendo aceita pelo grupo, tendo essa absoluta certeza de que o grupo te aceita, ou então parando de se importar com isso. Ou então falando assim, tudo bem se eu não for aceito, tudo bem se eu não for validada, eu não preciso dessa validação. Porque aí você vai para o quarto degrau, eu vou colocar no feed para quem chegou depois, você vai para o quarto degrau da pirâmide de Maslow. Nesse quarto degrau, aí você vem a estima, nele você começa a pensar na estima. A estima já não é mais social, ela é interna. Então é o seu amor próprio, é você gostar de você, é você desenvolver o seu respeito próprio. Então você já satisfez aquela necessidade de aceitação social, ou você parou de se importar, mas aquilo ali deixou de ser uma privação de uma satisfação. Você não precisa mais satisfazer aquilo dali. Então você entra nessa parte da estima, que é o quarto degrau, em que você, na realidade, está preocupado agora internamente. É você se satisfazer. Esse se preocupar internamente, muito cuidado. Naquele livro, teve um livro que eu indiquei uma vez aqui para vocês, acho eu, chamado Egoísmo e Amor. Esse livro, para mim, assim, ele foi um grande divisor de águas, porque eu, especialmente, sempre fui muito criticada em relação à criação dos meus filhos. Eu sou daquelas que tá o tempo inteiro presente, que adapto o meu horário de trabalho para tentar estar o tempo todo com os meus filhos, que viajo com os meus filhos na maioria das vezes. E eu já recebi muita crítica de amigas minhas e da minha família também em relação a isso daí. E durante um tempo eu sentia realmente essa necessidade, primeiro de agradar os outros que me criticavam e depois uma necessidade também assim muito grande de me colocar em primeiro lugar. Falei, não, realmente eu preciso me colocar em primeiro lugar. E nesse livro do Rafael Cifuentes, que é um livro muito legal, Egoísmo e Amor, ele fala o seguinte, o grande problema nosso atualmente é que a gente acha que esse amor próprio, ele tem que estar acima do amor pelos outros. E não é isso. O que precisa é que ele seja igual. Então, é amar aos outros como a si próprio. Então, o fato de você se amar muito não significa que você não possa amar muito os outros também. Pelo contrário, eu vejo que quanto mais a gente se ama, mais a gente vê que esse amor só faz sentido quando ele é transubstanciado no outro. Pois bem, depois desse quarto degrau da pirâmide de Maslow, ele fala do quinto degrau, a quinta necessidade, que aí vem uma necessidade que vem a ser mais espiritual. É uma necessidade agora de autorrealização. Você não está mais preocupado em satisfazer um grupo, nem em satisfazer a si próprio, não só isso, mas de ter uma autorrealização, algo que vai além disso daí. Por que eu trouxe essa teoria toda e vou colocar essa pirâmide aí para vocês? Porque, primeira coisa, a gente precisa ter muito em mente que num estudo para concurso público, eu preciso ter essas necessidades anteriores ou satisfeitas ou não
tidas como a coisa mais necessária do mundo. Então, quando eu falo das necessidades fisiológicas, o primeiro degrau lá de Maslow, eu preciso satisfazer essas necessidades para poder estudar. Então, eu tenho que estar alimentado, eu tenho que estar saudável, eu tenho que estar com sono em dia, para eu conseguir ir para o meu próximo degrau, que é esse degrau de segurança. Então, no degrau de segurança, eu preciso estar isenta, ou pelo menos não deixar que os danos físicos e emocionais me abalem tanto. Por que toda hora vocês falam comigo aqui: professora, não estou conseguindo estudar porque aconteceu um problema com meu pai, porque aconteceu um problema com a minha mãe. Oi, Tassiana, tudo bem? Porque tive um problemão aí na minha família, porque eu levei um fora do meu namorado. Porque você está nesse segundo degrau da teoria de Maslow. Você está com a sua necessidade ligada à segurança abalada. A sua segurança, que é essa proteção, tanto de danos físicos como de danos emocionais, ela ficou abalada. Mas o que eu quero te propor? O que eu quero te propor é que você saiba, que você tome total consciência de que essa segurança completa, ela não vai existir. E que a todo momento você vai ter abalos dessa segurança. Então você precisa, apesar disso daí, tendo plena consciência de que essa segunda categoria das necessidades humanas, das motivações humanas, ela vai ter o tempo inteiro alguns abalos. Então eu quero que você olhe para isso, que você tome consciência. Eu preciso que você tome consciência para você seguir adiante na sua meta de vida, no seu concurso ou em qualquer outra coisa, e que você fale assim: ok, o segundo degrau aqui da minha pirâmide de Maslow, da minha teoria de Maslow, agora sofreu um abalo. Porém, a minha vida não se resume à segurança. A minha vida, ela tem outros temas, ela tem algo além. Eu tenho ainda necessidades sociais, eu tenho necessidades de autoestima e eu tenho necessidades de autorrealização. Como eu tenho essas várias necessidades e agora o que está abalado aqui é apenas a necessidade de segurança, parece que o meu mundo ruiu, porque o meu pai descobriu que está com câncer. Parece que meu mundo ruiu. Mas calma, é apenas uma parte da sua vida. É duro, mas é isso. A sua vida não se resume a isso. É uma parte da sua vida que está com abalo. Você foi chifrado, você levou um chifre aí do seu namorado, abalou realmente a segurança. E isso vai abalar toda a sua motivação. Você percebe? Porque essa pirâmide, ela teria, em tese, para um ser humano estar completamente realizado, ela teria que estar todinha perfeita, toda fechadinha, mas ela nunca vai estar. Então, olha, você satisfez, você acabou de fazer o primeiro degrau fisiológico, você acabou de comer, fazer xixi, fazer cocô, se alimentar, fez tudo bonitinho, dormiu, foi estudar. Daqui a pouco você tá com fome de novo. Se você se abalar completamente por causa dessa questão, você não vai adiante. Então você precisa saber, não, isso aqui é só uma partezinha. Então você indo adiante, você vai para a segurança, você vai para as necessidades sociais, você vai para a necessidade de autoestima e, mais importante, você vai, que é o que eu acho que vocês todos buscam no concurso público, você vai para essa necessidade de autorrealização. A autorrealização diz respeito a questões acima de todas as outras. São questões pessoais e questões espirituais que você precisa também satisfazer. Essa satisfação, ela pode ser encontrada também por meio do trabalho, também por meio do seu cargo, mas você precisa saber que as outras necessidades existem e nenhuma delas vai parar de existir para você estudar para o concurso. Todas elas continuarão existindo e toda hora você vai ter que estar ali remodelando um pouquinho a sua pirâmide, porque é uma eterna, nós estamos numa eterna busca pelo crescimento pessoal e espiritual, que é exatamente o ápice dessa pirâmide da teoria das motivações de Maslow. Então, você colocando
tendo na sua cabeça que essa autorrealização é o topo da pirâmide, você vai conseguir colocar isso como foco central na sua vida e direcionar a sua energia para esse foco central da sua vida. E aí, pra gente já caminhando aqui quase para terminar, né, pra gente ir terminando esse nosso encontro, eu resolvi, na verdade, assim, o João Paulo, meu filho mais velho, me pediu para ler O Príncipe. Ele queria ler O Príncipe de Maquiavel e eu fui procurar e encontrei a minha coleção de livros de filosofia dos principais pensadores e me chamou, assim, o que estava logo primeiro foi Tomás de Aquino e eu voltei a estudar Tomás de Aquino. E ele cita Aristóteles. Tomás de Aquino é muito interessante porque ele tinha assim como referencial teórico dele Aristóteles. E Aristóteles era muito contrário aos ideais do cristianismo e já São Tomás de Aquino estudava teologia, trabalhava com teologia e pegou um referencial absolutamente contrário. E ele pegou tudo de Aristóteles e tentou explicar Aristóteles de uma forma compatível com o cristianismo. Pensa que trabalho fabuloso, né? E ele cita assim Aristóteles numa coisa e explica isso depois dentro da filosofia cristã de uma forma fabulosa. Eu queria ler para vocês. Olha só o trecho. O uso comum chama de sábios aqueles que ordenam corretamente as coisas e as governam bem. Por isso Aristóteles afirmou: ordenar é o ofício do sábio. Ordenar é o ofício do sábio. Então ele vem depois explicando isso dentro da filosofia teológica dele, ele volta muito nisso na Suma Teológica, mas ele fala muito que você só consegue sabedoria a partir do momento que você encontra ordem na sua vida. Então que o grande pulo do gato para a sabedoria é a ordenação das coisas. Então eu queria nessa live te deixar essa mensagem, te propor que ciente de quais são as necessidades humanas e que essas necessidades, elas precisam ser supridas ou superadas para que você encontre uma próxima motivação, ciente disso tudo aí, você consiga claramente pensar que você só vai se tornar um sábio a partir do momento que você toma posse da sua vida, você ordena a sua própria vida do jeito que você melhor, que melhor te convém, que melhor te satisfaz. Então, toma você as rédeas da sua vida, organiza e ordena os seus passos dia a dia. Não deixa a vida te levar, a vida leva eu. Não faz isso. Leva você a sua vida, ordena a sua vida, porque esse é o caminho para a sabedoria. E a gente está nesse mundo para aprender. A gente não cessa de aprender. Isso acontece dia a dia. Obrigada, gente, pela companhia. Um beijão pra vocês, espero que tenham gostado. Vou deixar abertinha a caixinha de pergunta aí no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus.